Agora nós vamos falar sobre a importância de Cascavel na sua vida profissional, né? Como jogador de futsal. De Maringá para Cascavel, Leandro. Não foi o Marcelo que me levou, não, dessa vez. Dessa vez não. Não, mas dessa vez, assim, eles tinham disputado na época, a TV Tarobá, um torneio que tinha lá, por Cascavel, pelo Tuiuti, um clube que tinha lá, né? Foi o Astério, o Robson, Paulo Gil, Renatinho, enfim, foram os caras jogar lá no torneio, beleza. Nisso, o Tuiuti resolveu montar um time para disputar o Paranaense. Né? Começou pela Série Prata e tal, começou lá. E aí nós fomos para lá, daí os caras foram para lá. Precisavam de um treinador, eles levaram o Amorim. E nesse meio termo empurraram também, levaram eu para lá, porque eu já disputava alguns campeonatos aqui, né? Certo. Então eles me levaram junto. E aí, por exemplo, lá nós fizemos um contrato, você tinha que receber o valor, era salário mensal. Começou já, pô, pra mim aquilo lá já foi né? Vai receber mensal, mano. Já começou os frutos a ser colhidos, né? E tá, e o Amorim era o técnico, como eu tinha já, ele era meu técnico aqui na categoria de base, pra mim vai ficar mais fácil, né? E chegando lá, só que eu sempre fui um cara muito nervoso no jogo. Eu achava que eu tava, sabe, quando eu achava que eu era certo, eu não tinha meio termo, eu já, e fomos pra lá. E aí nisso, jogamos pelo time da cidade, porém lá, como aqui também era na época, os times, a cidade chegava nos times e falava assim, ó, você não quer jogar os jogos abertos para nós? Certo. Pelo time da cidade, tal. E aí pagava para jogar. Então, assim, o time era procurado. Que nem aqui em Maringá também, quando eu joguei aqui também, a Mafusa era procurado pela prefeitura para jogar, porque não tinha outro time que ia disputar. E nisso, em 96, nós fomos jogar uns jogos abertos em Londrina, onde eu também, como eu era do time, porém eu era do time e eu era do time. É aquele cara que jogava ali, o Amorim colocava em qualquer lugar, eu estava ali para colocar, porém eu fui direcionado lá para, eu era um pivô. Eu com o Paulo Gil, o Soró, enfim, não era fixo, o Amorim já estava querendo mudar eu para pivô, né? Amém, estamos juntos. E aí viemos aqui em Londrina e fomos campeões. E nesse caso, na época, ele colocava ele de fixo, de ala ou de pivô, mas na época eu ia onde ele quisesse que eu ia, não tinha problema nenhum. Certo. E aí que o jogo truncado, rapaz, truncado, nosso time tava... Contra quem vocês jogaram? Londrina final. Ah, contra Londrina, certo. Londrina final. E aí que, inclusive nós jogamos contra Maringá também, lá jogamos. Mas enfim, jogamos contra Londrina final. E aí eu entrei no jogo, só que eu entrei no jogo como pivô. Pivô. O Amorim colocou eu como pivô. Rapaz, mas foi a primeira, segunda bola, eu entrei e fiz o gol. E depois, em seguida, ganhamos o jogo de 5-2. E fomos campeões. Então aquilo ali foi uma coisa assim que... Abriu a porta, né, Amorim? Poxa, os caras começaram a me olhar com outros olhos. E todo mundo, todo time. Tanto nós como os outros também. Mas voltamos, enfim. E aí que voltei para Cascavel e tal, nós fomos campeões, beleza. E como que eram os Jogos Abertos, acho que na época foi julho, agosto, setembro, outubro, não lembro que data que foi. E eu estava com um problema no meu pé. Um problema no meu pé. E onde tinha uma calcificação que, rapaz, treinava, mas daqui a pouco doía, rapaz. E eu acabei vindo fazer a cirurgia aqui, em Maringá. Certo. Com o Saboia. E vim fazer a cirurgia aqui em Maringá. O cara lá que era o dono do time, falou, pode ficar tranquilo, fique em paz. E eu ficava aqui, o pessoal treinando lá. E aí quiseram fazer uma reunião um dia, né? E falaram assim, Leandro, você vai ter que vir para a reunião também. Eu falei assim, rapaz, será que eu vou para a reunião? E, cara, acabei indo para a reunião, mas
o jogo aconteceu, eu me tratando aqui, fui para lá, chegou na reunião, rapaz, fui falar, cara machucado vai falar em reunião? Aí, rapaz, foi, enfim, mas falei já, também já me fiz desavença já e voltei. Tá, você foi participar da reunião lá acabei fazendo desavença. e aí acabou Fazendo desavença. entrando numa polêmica lá. Tá, beleza, mas aí depois voltei em 97 de novo, joguei em 97, aí que chegou 97, eu comecei a fazer coisas que não era legal ficar fazendo. Porque eu tava lá, né, não era legal ficar fazendo isso. O Omoni montou um time maravilhoso, a gente morava nas repúblicas. Certo. Só que sabe quando o cara dá o start, dá uma diminuída? Mas empolgou então, né? Não é que nem empolgação, mas tipo assim, deu diminuída, porque daí ele levou muito cara bom, e aí eu já não treinava mais. Não, eu digo assim, empolgou de um lado fora do futsal, ficou já outras questões. Não, dentro do futsal mesmo, mas por exemplo, as pessoas que foram, eu treinava. Não, eu estava entendendo assim, que de repente você foi meio que empolgando, porque tô ganhando aqui e não se empenhando. Não. Ou você estava se empenhando normal? Não, estava se empenhando normal, porém eu não via mais degrau subindo. Eu fiquei estacionado. Entendi. Porque quando em 97, foram muita gente para lá. Muitos caras. Veio cara de fora, de Santa Catarina, veio cara do Rio de Janeiro, sabe? Fizemos um campeonato maravilhoso também. Como é que era o nome do time? Tuiuti. Ainda no Tuiuti. Tuiuti, isso. E tal, beleza. Só que eu dei uma estacionada, sabe? Treinava. Entendi. Só que eu sempre fui um cara muito... como que fala? Eu não sei nem explicar essa. Eu fui um cara sempre falador, sempre um cara dinâmico para falar. Então, eu sempre fazia amizades. E todo mundo, eu tenho amizade com todo mundo. Acabamos que chegamos lá, perdemos a semifinal. Não fomos campeão paranaense em 96, nem fomos campeão paranaense em 97 também. Aí nisso, trocou de treinador. E aí em 98, foi uma... Eu fui para a Série B. De 97 para 98, eu joguei Série B. Então, assim, voltei para Cascavel, mas joguei Série B. Não para o Tuiuti? Voltei para o Cascavel, porém, antes de ter voltado para o Cascavel, eu estava lá em São Miguel do Iguaçu. Certo. Entende? Daí aconteceu algumas coisas lá que... Falei, não dá para mim ficar aqui então. Fui embora. E aí liguei pro dono do time, que era o Pedrinho Mufato, e com ele eu tinha moral. Pra você ver a coisa, eu liguei pro cara e falei assim, o cara que me ofereceu uma coisa, cheguei aqui, o cara não paga, né? Falou que não era isso combinado, e eu não quero ficar aqui não. Ele falou, então vem pra cá. E eu fui, que foi em 97. Aí joguei em 97, acabou em 97, beleza. Aí em 98 foi um meio que... Eu jogando prata, sabe? Já não tava mais, não tava tão empolgado. Fui jogar na Serp, fui jogar em outros clubes que não era empolgação. Mas eu treinando. 99 também. E até que chegou 2000. 2000, de novo, porque eu tinha... eu já lembrei por que aconteceu isso. Porque eu estava tentando jogar campo. Eu estava tentando jogar campo. Então, daí não deu certo, foi lá para Rondônia, isso, enfim, não deu certo. Pelo que eu estou entendendo, então, nessa fase aí dos 19 até uns 23, 24 anos, você estava meio perdido, então. Meio perdidão, eu não estava direcionado ainda. Não estava. Não estava. Aí chega eu ouvia muitas coisas e a mente não filtrava. E aí que chegou 2001. 2001, eu vim jogar para Maringá. 2001, jogar na Mafusa. Na Mafusa. Isso. O Dalvir, né? Isso, Dalvir. Comando. Isso. Dalvir, o treinador era o Amorim, depois virou o Robson. E fizemos um campeonato maravilhoso. E onde ali também foi um dos destaque.
porque nós pegamos um time de Foz que era muito forte, fizemos um jogo excelente aqui em Maringá, e era Danilo, cara da seleção brasileira que jogava. E acabou que também aqui comecei a me destacar. Porém, eu não tinha a mesma moral que eu tinha em Cascavel. Né? Cascavel, eu já comecei a ter moral lá depois que nós fomos campeão dos Jogos Abertos. E aí aqui começou a ter um pouquinho de moral. Porém, tem algumas coisas onde você vai se adaptando ao ambiente. E aqui eu comecei a jogar e comecei a jogar bem, de fixo. Fixo. Aí só fixo mesmo. E acabou que 2001 aqui, joguei aqui. Daí voltei para Cascavel em 2002. Porque... Não, 2001, terminou 2001, 2002 eu fui jogar a prata de novo. Fui por causa do financeiro. Voltou para Cascavel, mas... Não, foi para outro, foi para Toledo. Para Toledo. Toledo. Jogar em Toledo. Aí Toledo... Joguei 2002. E nisso eu tinha jogado... eu tinha jogado a Taça Brasil por Cascavel. E a Taça Brasil nós jogamos uma fase que foi lá em Jaraguá do Sul. Não, minto. Foi em Torres. No Rio Grande do Sul. Jogamos uma fase lá e que jogamos contra o time da Malve, que eu já tinha jogado com alguns caras ali que estavam lá. E aí o rapaz falou assim, ó, o Ferret tá olhando o pessoal aí, né? Veio aqui para olhar o pessoal. Isso foi em 2002. Quer dizer que essas idas e vindas tuas de 96, 97, 98, 99, 2000, vai para Cascavel, vem para Maringá, Toledo, vai para Toledo, isso. vem. Não sabe se vai jogar futebol de campo ou jogar futsal. Ficou aquela indefinição. E aí aparece esse episódio em Torres, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, por quê? Certo. Porque, na verdade, daí em Torres, o Ferret estava lá. E aí o cara que tinha jogado Taça Brasil junto comigo, que é amigo do Manuel Tobias, chegou e falou com o Manuel Tobias, não sei o que, os caras estão tentando contratar, não sei o que, papai. Nisso, nós jogamos a Taça Brasil lá, fui bem, a Taça Brasil. Jogando por quem que você estava? Cascavel. Por Cascavel, certo. Taça Brasil lá em Torres. Taça Brasil, isso. Fui bem, joguei bem. E aí o cara falou assim, podemos fazer um teste, né? Aí Ferret foi igual, eu fui para lá, para Malve, daí fui para Malve. Aí foi quando começou a ampliar meu destino. Os teus horizontes. Rapaz, é muita coisa, cara, muita coisa. É muita